E aí pessoal, beleza? Aula 42 do nosso curso de Photoshop para fotógrafos. Hoje falando sobre diagramação de álbuns. Depois de ter feito toda a pós-produção, os tratamentos nas fotos, depois a captura e tudo mais, como ter um diferencial oferecendo para o cliente um álbum fotográfico para ele ter essa recordação, ou enfim, vamos falar sobre mais algumas aplicações desses álbuns. Esta aula vai ser dividida em duas partes. A aula 43 será a parte prática e hoje comentando algumas peculiaridades do álbum, partes do álbum, os tipos, materiais e assim por diante, com algumas dicas para depois partir como um exemplo prático na aula 43 e na aula 44, nossa última aula do curso, como fechar o arquivo para enviar para a gráfica para impressão. Bom, primeiro de tudo, existem muitos programas para se diagramar um álbum, não é somente o Photoshop, inclusive Photoshop não é um dos melhores e o mais indicado. Photoshop ele é usado muito mais para preparação, para o tratamento, para aplicação de efeitos e montagens propriamente ditas, do que diagramação, do que criação de layout e organização do material. Para esse tipo de produção, é muito mais aconselhável, por exemplo, por isso eu destaquei aqui no slide, o Adobe InDesign. O Adobe InDesign ele é usado, ele é um programa também da Adobe, do mesmo fabricante do Photoshop, para diagramação de revista, de livros, de publicações que tenham grandes quantidades de páginas. E para isso eles têm ferramentas muito mais próprias para isso, com muito mais facilidades. Ferramentas que vão facilitar a nossa diagramação. Então, o InDesign é o programa que eu aconselho, um programa que vai dar total liberdade para vocês. É claro que essa aula 42 e a aula 43, que a gente está falando de diagramação de álbum, é um assunto muito complexo, é uma aula extremamente resumida. Também se deveria ter um curso específico somente de diagramação, e existem cursos para isso, mas aqui é uma coletânea de dicas que vai ajudar vocês aí no decorrer da prática de vocês, de ir aperfeiçoando e utilizar o Photoshop, por que não, para diagramar álbuns. É possível. É possível mesmo não sendo o programa mais indicado. E é uma forma de aproveitar o conhecimento que vocês viram. Mas existem outros programas. O Lightroom, por exemplo, que também é um programa da Adobe, também possui ferramentas para diagramação de álbuns. Inclusive, o Lightroom oferece diagramações prontas. Existem modelos prontos, então é muito mais voltado a pessoas que não têm aquele amplo conhecimento e não quer aquela liberdade, pretende trabalhar com modelos prontos, com algo que não é necessário ter tantas variações, então se torna algo muito mais rápido, porém acaba te limitando muito mais na liberdade de criação. Photoshop e o InDesign te permite muito mais criar algo personalizado e o Lightroom nem tanto, possui algumas limitações por isso, mas possui a vantagem de ser rápido e existe algo pronto já. E o EasyBook, por exemplo, e muitos outros programas específicos de álbuns e diagramação que não são da Adobe. Eu coloquei um aqui, mas existem muitos outros que também é possível fazer esse tipo de tarefa. E o porquê oferecer um álbum para um cliente, né? Hoje a gente tem a opção de enviar as fotos de maneira totalmente digital, seja por um DVD, seja via internet, por e-mail, ou por um servidor que tu hospeda e passa o link para a pessoa, ou numa pendrive, por exemplo. Existem muitas formas de enviar essas fotos, mas muitos ainda querem a impressão, o modo impresso. E o porquê disso? Uma recordação é muito diferente tu mostrar num computador ou no notebook e tu oferecer isso para um familiar, por exemplo, poder folhear e ter aquela sensação. Aí se trabalha com sensações e com experiência de quem está vendo ali. E antigamente se tinha essa ideia só de ter o álbum por recordação, para guardar, né? Hoje pode usar o álbum, por exemplo, para decoração de ambientes, né? Para se ter numa sala ele semi-aberto, ou para você parte de uma estante, ou para se ter ali no centro de um rack, por exemplo. Então ficaria é muito interessante até por termos hoje muitos mais materiais em álbuns do que antigamente. Há uma tecnologia que permite usar o álbum como elemento de decoração de um ambiente. E também, como apresentação pessoal, aí entra a questão totalmente de books e de modelos mesmo, e de portfólio pessoal. Então é possível fazer com que este álbum seja uma apresentação e que gere um marketing da modelo. Então isso é muito comum também.
Então existem muitas aplicações para o álbum. Bom, minhas dicas principais antes de diagramar, porque a diagramação é uma parte muito mais técnica, por isso que eu dividi esse vídeo em dois. Essa primeira parte, embora curta, são somente dicas mais simples antes de diagramar, e são muito, muito importantes. E no próximo vídeo, sim, a parte mais técnica. E essas dicas são importantes por quê? Porque elas farão o diferencial. A gente vê muita diagramação ali que muitos profissionais escolhem fotos de maneira totalmente aleatórias, né? Pegam lá a melhor foto, escolhem a melhor foto, tudo e vão distribuindo de acordo com o tamanho, e muitas vezes não se tem o resultado que se poderia ter. Por quê? Porque eles não realizam o storytelling, não contam uma história. Então, este é o diferencial: contar uma história, criar uma linha de tempo, uma narrativa, para que a pessoa, quando olha o álbum, perceba o que se queira passar. Essa história, quem está contando é o fotógrafo, é quem captou, e aí o elemento surpresa, né? Ele que vai criar a narrativa e, na verdade, é uma construção, porque no momento de captura, no momento de ser fotografado o modelo ou os modelos, por exemplo, já se tem em mente o que se está querendo narrar, a história que se está querendo contar, início, meio e fim. Então, é importante se ter isso. E como vai se construir essa história? Conhecendo o cliente, conversando com o cliente, se reunindo com o cliente, com o casal, por exemplo, num pré-wedding, ou, enfim, com uma mãe ali que está querendo fazer um newborn, e conhecer a história do cliente. Captar a história do cliente nessa conversa e criar, então, separar os melhores momentos, criar uma linha de tempo e separar as fotos de acordo com esta linha de tempo. É algo muito de criar um elemento surpresa. Então, aí está o diferencial, a qualidade do material e, logicamente, das fotografias, né, das montagens e do tratamento, aliado a esse elemento surpresa de narrativa diferenciada que o cliente vai ter quando olhar o álbum e perceber a história que se está narrando, a história dele, né, e aí é muito mais a história do cliente, de surpreender o cliente, do que a si mesmo. Então este seria o diferencial. Aí está o elemento surpresa. E aí toda a parte técnica que vai vir a seguir. Bom, que parte é essa? A gente tem, depois de ter colocado isso em prática, ter organizado isso, ter planejado isso, toda uma série de opções, tanto em tipos, como eu comentei antes, de materiais, e tipos de álbuns, e aí também vai dos tipos de fotos que se acabou coletando. Basicamente, os tipos de álbum que se tem está relacionado aos materiais e aos tamanhos. Existem tamanhos pré-definidos, mas se a gente for resumir, se a gente for colocar isso de uma maneira muito simples, três tipos de álbuns: quadrados, formato retrato ou paisagem. O retrato também é chamado de vertical, que muitas vezes é simbolizado pela letra V, ou paisagem horizontal, simbolizado pela letra H, em que o retrato possui a medida de largura menor do que a altura e a paisagem a medida de largura maior do que a altura. Né? E o quadrado, ambas medidas iguais. Geralmente, o formato quadrado são formatos um pouco mais compactos, um pouco mais íntimos, então um pouco mais sofisticados. Eu particularmente gosto muito do formato quadrado por ser mais versátil, tá? Mas todos os três são amplamente utilizados, depende muito da quantidade de fotos e dos tipos de fotos que se quer diagramar. Né? E aí, muito importante, antes de partir para os tipos de tamanhos específicos e para outros dados mais técnicos, é o conceito de lâmina. Quando você vai diagramar e se enviar para gráfico, ou enfim, você pode utilizar inclusive isso para orçamentos, se é utilizado inclusive nas cobranças de valores de álbuns. Qual é a quantidade de lâminas que vai ter o álbum de vocês? A gente está muito acostumado a tratar revistas e livros como quantidade de páginas. Na verdade, o álbum é um pouco diferente, é a quantidade de lâminas. É muito simples, basicamente uma lâmina são duas páginas, é o álbum aberto. Então, quando se abre o álbum, se tem uma lâmina inteira. Então, uma lâmina possui duas páginas. Diferente de ter frente e verso, como o livro ou a revista. É a página aberta. Então, uma lâmina pode ter uma foto
em que a foto seria dividida em duas na página, né? Daria aquele aspecto paisagem, aquela foto enorme, quando tu abre tem aquele impacto, ou uma lâmina pode ter duas fotos, uma numa página, outra na outra, ou uma lâmina pode ter quatro fotos, duas numa página, duas na outra. Então a distribuição depende muito da diagramação. Depende muito do profissional que está diagramando ali. Pessoalmente, eu acho que uma quantidade boa por lâmina, ou seja, para cada duas páginas, é de 4 a 5 fotos, que aí você pode distribuir melhor. Mas isso não é uma regra. Como eu comentei, pode ter duas lâminas, pode ter uma foto só, duas fotos, três fotos. Agora, mais do que 5 fotos já é algo mais exagerado, né? Porque se teria 6 fotos, por exemplo, 3 fotos em cada página, ficaria muito denso, muita informação na história. Então não geraria aquele impacto, geraria muito mais confusão, muito mais distração. Então, menos é mais, aquela velha história do design lá. Então, quanto menos fotos, melhor. O meu máximo é 5 por lâmina, mas o ideal é 4 ali, né? De 1 a 4 seria o ideal. Então, tendo esse conceito de lâminas, eu coloquei ali algumas estimativas, isso não é uma regra, como eu já comentei, mas só para se ter uma ideia, para se ter como base, de que 10 lâminas são 20 páginas, 30 são 60, por ser o álbum aberto, e 50 lâminas, por exemplo, 100 páginas. E aí, depende muito da quantidade de fotos que se queira colocar, mas se a gente for por essa minha estimativa e essa minha preferência pessoal, de 4 a 5 por lâminas, teríamos aí um álbum bem simples de 20 páginas até 50 fotos, de 40 a 50 fotos. Um álbum que tenha 40 páginas, ou seja, 20 lâminas, de 80 a 100 fotos, por exemplo. E um álbum pode chegar a 100 páginas, 250 fotos. Um ensaio bem, bem longo. Geralmente, ensaios de formatura, ensaios de casamento, em que é um evento muito mais longo, inclusive em álbuns de tamanhos maiores. E em relação a tamanhos especificamente, existem muitos tamanhos. Eu vou comentar, e eu reforço isso na dica final também, que verifiquem na gráfica também, antes de mais nada, a gráfica que vocês vão trabalhar, se ela possui o tamanho que vocês desejam, antes de diagramar, para vocês não terem que fazer um retrabalho e adaptar tamanhos lá no Photoshop ou no software que vocês estão usando. Mas esses são os tamanhos mais comuns, em que, por exemplo, 15 por 15 é um tipo de álbum quadrado, os dois valores são iguais, largura e altura, 15 e 15. 20 por 20 também é quadrado, 30 por 30, 40 por 40. Por exemplo, 15 por 20 é um álbum retrato, em que 15 é o tamanho de largura e 20 é o de altura. Então, quando o primeiro valor ali é menor, é formato retrato, e quando é maior, por exemplo, 25 por 20, é um formato paisagem, né? 25 de largura e 20 de altura. Mas é possível, assim como a gente tem um 15 por 20, ter um 20 por 15, né? Alterar ali a posição dos valores ali de largura e altura e ter um tipo diferente, ou paisagem ou retrato. Então, todos esses valores têm duas versões, a não ser os com valores iguais, quadrado, 15 por 20 ou 20 por 15, 20 por 25 ou 25 por 20 e assim por diante. Tá? Geralmente, os álbuns menores, 15 por 15, por exemplo, que é o formato quadrado, como eu comentei, ideal para fotos, ensaios mais delicados. Por exemplo, o newborn, né? Um álbum com poucas fotos, algo bem mais delicado. Álbuns de natureza. Agora, álbuns de eventos maiores, casamento, formatura, álbuns maiores, 30 por 40, 30 por 30 é uma boa opção, até porque precisaria-se de mais fotos. E aqui, um, um resumo ali para você ter uma ideia também dos tamanhos. O que é um álbum pequeno, um médio e um grande. Pequeno ali até 20 por 20. Acima disso, já é um tamanho médio, 20 por 30, por exemplo, é um tamanho médio, e acima de 30, 30 por 40, 30 por 35, é um tamanho grande, muitas fotos. Importante também, quando a gente for diagramar mesmo na aula prática, é saber ali as partes do álbum, os conceitos do álbum, que existe uma capa e uma contracapa. A capa ela é diagramada separada do miolo, ou seja, são dois arquivos, o arquivo da capa e o arquivo do miolo, o arquivo do conteúdo, miolo conteúdo. Sendo que na capa a gente tem a capa, contracapa e aquela parte lateral, geralmente usada nas capas duras ali, né, que é a lombada, que geralmente é colocado o nome
da pessoa, da modelo ou do casal. É colocado ali, muitas vezes também, alguma logotipia, alguma coisa do tipo. Esta é a parte da lombada. Então, também deve ser considerada na diagramação. Quanto aos tipos de materiais, existem mais do que esses três, mas esses três são os principais. Álbum fotográfico, papel fotográfico, álbum colchê e álbum de linho. E aí vai muito também do acabamento que se queira. É legal se ter como portfólio do fotógrafo um exemplo de cada impresso para mostrar para o cliente, por mais que ele não queira imprimir, quando ele olha a qualidade muitas vezes do material impresso, às vezes o valor é tão pouco, às vezes o valor é tão irrisório, né, que acaba surpreendendo o cliente, ele acaba optando por um material impresso. E aí vai depender muito também da gráfica que vocês vão utilizar. Consultem na gráfica quais materiais que ela tem, mas eu tenho aqui algumas fotos de exemplos que eu busquei inclusive na internet de cada um dos tipos. O linho, por exemplo, é esse tecido mesmo na capa, né? Se tem na capa, e a parte de dentro do linho pode ser papel fotográfico ou colchê, geralmente é papel fotográfico, e o linho ele pode ter essas placas que são impressas a laser, essas placas que vocês estão vendo, né? Ou gravado também em detalhamentos aqui. Então é um material bem interessante, também bem sofisticado. Existe além do linho, então, o colchê, que é aquele papel com revestimento brilhoso, né? Um revestimento plástico. De todos, ele é o mais em conta, com um custo menor. Tá? Tem uma qualidade legal, tem um acabamento legal. Então, é uma opção também, o colchê. Né? E o colchê pode ter a capa de papel fotográfico e o miolo colchê. É possível ter, então, essas variações, uma capa de linho e o miolo colchê ou um miolo fotográfico. Precisa variar, inclusive, nos materiais do mesmo álbum. E ter um álbum, por exemplo, com papel fotográfico e capa fotográfica, que pessoalmente é um dos que eu mais prefiro, com qualidade maior, muito bonito, né? Por ter essa capa dura, ter uma foto na capa, ao invés de uma capa lisa, como linho ou como couro, por exemplo, enfim. E a folha, né, o miolo tem essa espessura, essa gramatura, esse papel bem duro, né, bem fotográfico mesmo. E além disso, a gente tem muitos diferenciais que têm que ser considerados também em cada gráfica, como o box, como a caixa, que é uma espécie de proteção do álbum, muito usado em casamentos, enfim, que tem essa, por exemplo, essa do desenho aqui é lisa, mas se tem aí muitas outras opções, muitos detalhamentos, tem fitas internas, então acaba valorizando o produto e protegendo ao mesmo tempo. E aqui alguns exemplos. Por exemplo, num álbum de tamanho 20 por 24, se tem aí várias formas de diagramar, isso é o que a gente vai ver na próxima aula, como organizar essas fotos, isso é a diagramação, como criar o layout, como distribuir as fotos para contar essa história. E importantíssimo também, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, é, além de verificar orçamentos em gráficas, materiais, os diferenciais de cada um e os descontos, e muitas gráficas possuem, inclusive, incentivos para fotógrafos na hora de criar um álbum específico para portfólio. Algumas gráficas solicitam, por exemplo, que tu coloque em cada página o lettering escrito ali no texto ali portfólio, ou seja, esse álbum não vai ser vendido, vai ser usado só como portfólio do fotógrafo e assim há uma redução de custo, um desconto promocional ali, um preço diferenciado para álbuns de portfólios. Então verifiquem na gráfica se não existe essa opção. E muitos sites de gráficas possuem a opção lá no site de baixar o gabarito. O que é o gabarito? É o que a gente vai usar na aula que vem, por exemplo, que são arquivos de Photoshop ou do InDesign, existem vários tipos ali, dependendo de cada site, de cada gráfico, em que já há o tamanho certo e é só encaixar a foto ali e serve muitas vezes como guia. Então não chega a ser um modelo engessado, mas auxilia muito na criação do layout para não estar criando um arquivo novo, enfim, não estar começando do zero. E é isso que a gente vai fazer, usar gabaritos na aula que vem para começar a nossa diagramação. Fica aí essas dicas iniciais e vamos aplicá-la de modo prático na aula que vem. Grande abraço e até lá!